A Terra já foi o lar de criaturas tão bizarras, poderosas e majestosas que parecem impossíveis de acreditar. Foram animais gigantes, predadores formidáveis e formas de vida que desafiam tudo o que conhecemos hoje. Esses seres dominaram oceanos, céus e florestas muito antes da chegada do ser humano, e suas histórias estão registradas nas rochas e fósseis. Neste vídeo, vamos explorar os 10 animais extintos mais incríveis que já existiram. E prepare-se, porque cada um deles parece saído de um mundo de fantasia ou de um pesadelo. Se esses seres realmente habitaram o planeta, o mínimo que você pode fazer é deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo como este e ajuda a manter viva a memória dessas criaturas fascinantes. Vai que um dia a ciência consiga trazê-los de volta. Se isso acontecer, prometemos avisar, mas só para quem estiver inscrito aqui. Megalodon. Imagine um tubarão com até 18 metros de comprimento, maior que um ônibus e capaz de engolir uma baleia inteira. Esse era o Megalodon. Seus dentes mediam o tamanho da palma de uma mão humana, e sua mordida era forte o suficiente para esmagar ossos como se fossem cascas de ovos. Esse monstro dominou os oceanos por milhões de anos, espalhando terror em todas as direções por onde passava. Apesar de extinto, há pessoas que acreditam que ele ainda pode existir, escondido nas profundezas inexploradas dos oceanos. Se isso for verdade, o Megalodon seria o predador perfeito, invisível, silencioso e quase invencível. Sua lenda continua viva, alimentando teorias, filmes e pesadelos até hoje. Titanoboa. Depois da extinção dos dinossauros, a Terra viu surgir outro monstro, a Titanoboa, a maior serpente que já existiu. Ela media cerca de 13 metros, pesava mais de 1 tonelada e podia engolir crocodilos inteiros com facilidade. Vivia em pântanos tropicais, deslizando silenciosamente até envolver sua presa com força letal. Ela era tão grande que mudava o ecossistema à sua volta, tornando-se o predador supremo da época. Se estivesse viva hoje, nenhuma floresta seria segura. Encontrar um fóssil dessa criatura foi como desenterrar o pesadelo definitivo do reino animal. Quetzalcoatlus. Com uma envergadura de asas que podia ultrapassar 12 metros, o Quetzalcoatlus foi o maior ser voador da história. Seu corpo leve, pescoço longo e bico afiado o tornavam ágil e preciso, mesmo com proporções gigantescas. Ele sobrevoava planícies e lagos pré-históricos como um verdadeiro fantasma alado. Apesar do tamanho assustador, acredita-se que se alimentava de pequenos animais, como uma cegonha predadora. Sua aparência era tão incomum que ainda hoje causa espanto em quem vê sua reconstrução. Imagine olhar para o céu e ver um animal do tamanho de um avião planando silenciosamente sobre a sua cabeça. Dunkleosteus. Nos mares antigos, muito antes dos tubarões modernos, existia um predador blindado chamado Dunkleosteus. Ele era um peixe com até 10 metros de comprimento e coberto por placas ósseas como uma verdadeira armadura. Sua mandíbula não possuía dentes normais, mas lâminas ósseas que se afiavam sozinhas a cada mordida. Sua mordida era tão poderosa que podia partir outros peixes ao meio em um único ataque. Com sua aparência grotesca e força devastadora, era o terror absoluto dos oceanos do período devoniano. Se existisse hoje, nenhum mergulhador estaria salvo. Androsarcus. Com um crânio gigantesco de quase 1 metro e dentes afiados com ravalhas, o Androsarcus foi um dos maiores mamíferos carnívoros que já existiram. Seu corpo exato ainda é um mistério, mas os fósseis indicam uma criatura ágil, poderosa e com hábitos predatórios. Possivelmente lembrava uma mistura entre javali, hiena e lobo. Viveu há mais de 40 milhões de anos e dominava os territórios abertos da Ásia com facilidade. Era o tipo de animal que ninguém queria encontrar frente a frente. Seu visual estranho e força bruta o tornam uma das criaturas mais enigmáticas e perigosas da pré-história. Helicoprion. O Helicoprion parecia uma criação de ficção científica. Um tubarão com dentes em espiral no maxilar inferior.
Esses dentes formavam uma estrutura semelhante a uma serra circular, capaz de triturar suas presas com movimentos giratórios. Por muito tempo, os cientistas nem sabiam como encaixar esse rolo de dentes na boca do animal. Hoje sabemos que ele usava essa serra esdrúxula para cortar cefalópodes e peixes macios. Com até 7 metros de comprimento, era um predador silencioso e letal. Sua aparência alienígena faz dele um dos seres mais intrigantes e assustadores do mundo marinho. Teresinossauro. O teriginossauro tinha garras de 1 metro de comprimento, corpo coberto por penas e um visual tão estranho que ninguém sabia o que pensar. Parecia um cruzamento entre ave gigante, dinossauro e monstro de filme. Apesar da aparência terrível, acredita-se que ele era herbívoro, alimentando-se de vegetação alta, mas também servia como defesa. Poucos predadores ousariam enfrentá-lo. É uma prova de que a natureza já foi muito mais criativa e assustadora do que imaginamos. Artropleura. Se você já teve medo de centopeias, prepare-se para conhecer a artropleura. Essa criatura podia ultrapassar 2 metros de comprimento e rastejava por florestas úmidas com centenas de patas articuladas. Era o maior artrópode terrestre que já existiu. Apesar do tamanho, acredita-se que fosse herbívora, alimentando-se de folhas em decomposição. Mesmo assim, sua aparência era assustadora e incomodava até os animais da época. Uma prova viva de que o mundo já foi dominado por monstros rastejantes gigantes. A Aluchinija. Com espinhos nas costas, tentáculos na barriga e corpo tubular, a Aluchinija é um dos seres mais bizarros que já existiu. Por décadas, os cientistas nem sabiam qual era o lado certo dela, cabeça, cauda, cima ou baixo. Ela parecia um erro da natureza ou uma experiência de laboratório mal feita. Viveu há mais de 500 milhões de anos e é considerada uma das criaturas mais misteriosas do período cambriano. Sua estrutura desafia todas as classificações tradicionais. Mesmo pequena, sua estranheza a torna inesquecível. Tigre da Tasmânia. O tilacino foi um marsupial carnívoro com aparência de lobo e listras de tigre nas costas. Vivia na Austrália e na Tasmânia, mas foi declarado extinto em 1936 após anos de caça desenfreada. Era um predador tímido, mas considerado ameaça pelos criadores de ovelhas da região. Hoje, ele é símbolo da destruição causada pelo homem ao meio ambiente. Relatos de possíveis avistamentos ainda surgem, alimentando a esperança de que talvez não esteja totalmente perdido. Mas até hoje, nenhum registro definitivo foi encontrado. Esses animais não são apenas curiosidades do passado, são lembranças de um planeta muito mais audaz, estranho e maravilhoso do que conseguimos imaginar. A natureza já foi palco de criaturas incríveis, e conhecer essas histórias é uma forma de respeitar o que ainda temos hoje. Se esse vídeo te surpreendeu, não esquece de deixar seu like, compartilhar com alguém curioso como você e se inscrever nesse canal. Aqui você sempre vai encontrar os maiores segredos do passado, revelados de forma única e visualmente impressionante.